começou a preparação do Flamengo para o clássico agora contra o Vasco. O Mengão agora já virou canhão e pensa no Vasco, o clássico do Campeonato Carioca. Vamos juntos aqui analisar a imprensa falando sobre essa preparação do Flamengo, que o Felipe Luiz agora, hein, vai preparar para essa partida, mas faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, assim sempre você vai receber todas as informações do Mengão aqui no nosso canal, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje. Agora, o Gerson fora, acho que talvez o capitão já destacou aqui, é um nome que chama mais atenção. Mas o Felipe tá fazendo um rodízio, Zupa. Então, assim, quanto que desenhar esse Flamengo sem o Gerson pode impactar? Assim, eu concordo com o Capita com o rótulo que ele emprega ao Gerson. Para mim, o Gerson é o principal jogador do Flamengo. Tecnicamente, o Arrascaeta é melhor do que ele? Talvez, mas assim, o Gerson ele é o jogador mais importante do time do Flamengo. Se você somar qualidade técnica, o que ele produz, liderança, parte física, impacto dele na equipe, o Gerson, ele é o principal jogador da equipe do Flamengo. Acho que nesses últimos anos, depois da aposentadoria do Felipe, saída de Diego Ribas, de vários jogadores líderes do Flamengo, ele emergiu como um líder desse grupo e acho que essa mudança de status, desse crescimento como jogador, esse amadurecimento dentro do elenco, fez muito bem ao jogo do Gerson. Acho que ele também ele joga como um líder, não só é um capitão da equipe do Flamengo. Então, claro que não tê-lo impacta na equipe, mas o Flamengo tem peças, o próprio Arrascaeta, o Flamengo tem peças para montar o seu time e continuar bem favorito contra o Vasco. Porque para a gente analisar o nível de vantagem que o Flamengo tem sobre o Vasco, a gente não olha só para quem vai jogar ou para quem não vai jogar no Flamengo. A gente olha para o que o Vasco tem jogado ou para o que o Vasco não tem jogado. Então, os problemas do Vasco, mesmo com menos desfalques, os problemas diários do Vasco são maiores do que os problemas pontuais. O último encontro tem, né? Parece que foi... Deu uma chacoalhada, né? Foi um pouco terrível, né? Sim. Para o Vasco... Foi o jogo que caiu o técnico anterior. O Álvaro Pacheco. Álvaro. É isso. Foi o último jogo ou foi o penúltimo? Esse foi o penúltimo. Acho que foi o penúltimo, É isso. Foi o penúltimo foi que caiu o Álvaro Pacheco. É isso. O Gerson é o segundo melhor em atividade no futebol brasileiro hoje. Quem é o primeiro? É o Hulk. O Hulk passou o Gerson. Hoje o Gerson é o segundo. Estevão? Hã? Estevão? O Estevão ainda vai ser, ainda não é. Não está jogando... O Estevão ainda tem uma irregularidade maior do que a dos dois, O Estevão não está jogando como o Estevão do ano passado. Como já é Estevão. Como já foi o Estevão. Boa, Zupac. Boa, Zupac. O Gerson é um jogador... Ali está a nomenclatura certinha. Para mim, ele é insubstituível. Sim. Não tem nenhum... O Gerson é insubstituível no Flamengo, ele é insubstituível na seleção brasileira. Nenhum jogador faz o que o Gerson faz, no Flamengo e na seleção do Brasil. Mas o Bruno faz, não faz. Mas o Paquetá faz, não faz. O que o Gerson faz, não faz. Eles gostam muito de ficar com a bola, de sair jogando, mas gostam pouco de voltar. O Gerson tem a mesma valência, tanto ofensiva como defensiva. E zagueiro adora esse tipo de jogador. Sim. Né? Chama o cara, fica aqui, se passar dali, você cobre aqui. É uma combinação. Aí você vai dizer, o Flamengo toma poucos gols, é verdade, mas por quê? Porque tem uma consistência dele, do volante, né? O Alan voltou a jogar bem, entendeu? E isso dá uma certa consistência para o time do Flamengo. Agora, eu gostaria muito de saber qual seria a escalação para esse jogo de amanhã. Essa provável escalação. Quais jogadores ficariam fora? O Rossi vai ficar fora de novo? Não acredito. O Varela vai jogar de lateral direito ou vai jogar de lateral esquerdo? Depende se o Ayrton Lucas vai ter condição de jogo ou não. Essa composição da zaga, como é que ela vai ser feita? Né? Então, a zaga dá menos dor de cabeça, né? Dá. Você pega os três, né? Os Léos e o Danilo, escolhe dois e bota pra jogar. Provavelmente o Léo Pereira vai voltar, né? Isso. Porque foi poupado no jogo contra o Botafogo. E aí vamos ver quem que ele tira entre Danilo e Léo Ortiz. De repente ele pode tirar o Léo Ortiz, porque ele jogou seguidamente as partidas e dá um pouco mais de jogo pro Danilo. Aí o Danilo vai ter que mudar de lado. Vai ter que jogar pela direita e não pela esquerda. Então, porque o Léo Pereira na direita provavelmente não vai acontecer. O Léo Pereira é canhoto e pode até fazer a ala pela esquerda, se for necessário. Já fez isso no time do Flamengo. Agora, o Flamengo do meio para frente é uma outra história para ser dita, né? Do meio para frente, os caras resolvem
de maneira muito fácil, né? Eles vão jogar de novo, De La Cruz e o De La Cruz não foi expulso, né, na última partida? Não, De La Cruz não. Por causa do... Eu pensei na confusão. Agora que eu lembrei da cotovelada, capitão. Olha aí, ó, como é que são as coisas, capitão. Um lance que como é que monta atenção, esse time sem o Dani? Gerson? Então, Dani, acho que o Flamengo deve jogar com o De La Cruz no meio, ao lado do Pulgar, né? Arrascaeta centralizado. O Pulgar joga uma e fica uma fora. Então. Talvez jogue o Alan. Pode ser o Alan. Se a gente olha, então, a gente olha porque assim, é difícil você entrar na cabeça do Felipe Luiz, porque tem essa questão do rodízio, né? A gente olha para um jogador, o Felipe tem um motivo dele para não escalá-lo. Mas assim, olhando para um Flamengo, para esse jogo com o que o Felipe tem nas mãos, né? Na minha opinião, seria ali o Pulgar e o De La Cruz. O Arrascaeta um pouco mais centralizado, e aí nas beiradas ali, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique, o Juninho como homem de referência, enfim. E aí, o Juninho acho que saiu com uma lesão. O Juninho então pode ser o É um edema, tá? No dia seguinte o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que não constatou nenhuma lesão, mas que ele tem um edema e que talvez não fique em condições. Posso fazer uma ponderação? E tem a questão do Varela, né? Que o Varela, assim, só para enaltecer o Varela, jogou muito bem. Jogou muito bem pela lateral esquerda. Acho que não vai criar uma concorrência, né, Dani? Porque o Flamengo tem jogadores da posição. 3, mas né? é algo que chamou a atenção, assim. Acho que ele ficou até mais solto, né? Porque não tem tanta responsabilidade, porque está trocado, né? Então o jogador, assim, ele sabe que não pode ser tão cobrado, porque não é a função dele de origem. Mas é bom ver o Varela jogando bem, é importante para ele também. E essa observação acho que vale. E ainda jogou muito bem. Jogou na posição do chefe, né? Porque, pô, isso, na posição do chefe. É o Felipe Luiz. É isso, exatamente. E jogaram juntos, ele de um lado e o Felipe Luiz do outro. É verdade, mas eu achei que ele jogou melhor na esquerda do que na direita. Isso que o capitão fala faz muito sentido, né? Da pressão que sai. Queria fazer só uma ponderação. Fala, jovem. O Flamengo contra o Fluminense foi um jogo terrível de assistir. Verdade. Não chegou a ser bom, não. Não chegou a ser bom mesmo. O jogo do Flamengo contra o Botafogo foi ruim. Olha que eu melhorei o nível, hein? É isso. De terrível para ruim. Qual será o nível do próximo jogo do Flamengo? Se seguir isso aí, vai ser um pouquinho melhor. Então, deve ser um jogo regular. Né? Tem que ver, porque os jogos do Vasco também são ruins. O Vasco fez 2 bons jogos no começo, assim, o começo, eu digo não o começo do campeonato, quando chegaram os titulares do Fábio Carille, né? Porque o campeonato começou com o time de meninos. E os últimos 4 jogos, se eu não me engano, do Vasco, né? Maricá, Volta Redonda, o clássico com o Fluminense e o último jogo que foi o Sampaio Corrêa. Isso. Sampaio Corrêa. Os 4 foram jogos assim, o jogo do Sampaio Corrêa foi um jogo de arder o olho. Não, foi de chorar. Aquele assim. O do Sampaio Corrêa. Esse foi triste. O vascaíno não gostou de ver o jogo. Imagina quem não é vascaíno. Sim. O vascaíno sofreu para assistir o jogo. Assim, não foi deu o jogo prazer. Foi lá no interior do Rio, não foi? Não foi em Saquarema? Foi em Saquarema. O Sampaio Corrêa. O jogo de Saquarema. Aquele jogo, como diz o não é interior, não é litoral. É no litoral, né? Como diz em Lisboa, aquele jogo foi um horror. Então tem que ver se o fato do Vasco, se o Vasco vai mudar a postura, como é que vai ser esse encaixe, porque mesmo com as irregularidades do Flamengo, assim, há uma clara vantagem. O Flamengo ele é bastante superior ao Vasco. Dá pra gente fazer esse exercício, não sei se chega a ser uma pista ou não, mas o Flamengo faz internamente o material que ele entrega pra gente mostrar aqui, e o entrevistado para falar do clássico foi o Alan. Eu já vou chegar no enfrentamento, vamos falar obviamente do Vasco também do outro lado e das dificuldades que pode ter para esse jogo, mas vamos ouvir o Alan projetando o confronto pra gente tentar desenhar o meio-campo em cima das opções que o Felipe tem pro jogo. Esse ano, não que nos outros anos eu não queria jogar bem, não queria performar bem, mas esse ano eu senti que era a minha última atacada. Então, estou fazendo de tudo para que as coisas aconteçam bem. Estou 100% focado, 100% vivendo o Flamengo. Nada vai tirar meu foco e isso aí acho que é Deus, né, retribuindo toda a dedicação que eu venho tendo. Tá aí, ó, o Alan falando da dedicação, de que pode ser um momento de retribuição. Pra gente fazer esse exercício aqui, né? Quem é o meio-campo que pode ser formado pelo Felipe Luiz? Assim, existem os nomes dos volantes, que são o Alan, o Pulgar, que não jogou o último jogo, né? Contra o Botafogo, e o Everton Araújo, que é o menino. Aí tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta. Tem quem mais que pode compor esse meio-campo? A gente está falando já de 5 jogadores. O Gerson tem tá o fora. Matheus Gonçalves, que pode ser deslocado para fazer o lado, mas entrando ali, meio que, a comparação é inevitável, né? Mas meio que como jogava o Everton Ribeiro no Flamengo. Então tem algumas opções, assim. Quanto
que modificar esse time, capitão, deixa o Flamengo mais próximo do Vasco? Porque eu vejo hoje com uma certa superioridade, né? De elenco, de jogos. Quanto que se aproxima e qual que é o meio-campo ideal para você? Então, Daniel, eu acho assim, mesmo que o Flamengo opte em poupar alguns jogadores, na minha opinião, ele é favorito contra talvez o time principal do Vasco. Sim. Se a gente vê um time muito alternativo, com alguns meninos, enfim, aí a gente mais alternativo que dá para ser, vai pensar aqui em volante, em volante. Everton Araújo e Alan. Isso. Mas aí lá na frente você tem Dela Cruz e Arrascaeta. Então, a montagem do time, se o Felipe optar em colocar titulares e reservas, que, né... Aí pode colocar o Bruno para começar. O Bruno Henrique. Um Plata. É isso. Eu acho que o Alan, ele poderia, porque assim, o Pulgar já ficou fora. Então a gente imagina, por exemplo, que ele vai jogar. E o De La Cruz talvez seria jogou o Alan no lugar dele. Né? Pode ser que jogue. Aí seria Pulgar e Alan com o Arrascaeta um pouco mais centralizado. Eu acho que pode ser uma Pode ser De La Cruz pelo lado, se ele não quiser ter dois pontas. Ele tem, como o Gerson joga aberto pelo lado e joga bem, ele tem essas alternativas. Eu acho que vai passar também pelo olhar... pro Cebolinha também. Eu imagino um 4-3-3. Mais do que um 4-4-2, um 4-3-3. E assim, eu acho que ele vai olhar também pro adversário, né? E o que é o Vasco? Quais são as características em termos de jogadores do time do Vasco nas mãos do Fábio Carille? O meio-campo um pouco mais encorpado, né? Ele tem trabalhado, às vezes com 3 volantes e um quarto homem do meio-campo. O Felipe Coutinho deve voltar ao time do Vasco, então talvez... Foi poupado no último jogo. Estava com uma questão muscular e algo que infelizmente acompanha a carreira do Coutinho, por isso essa irregularidade tão grande. Talvez um volante com um potencial de marcação maior como é o Alan, talvez seja interessante para ter uma vigília num jogador como o Felipe Coutinho. Então, e para o Alan, assim, o Alan do Atlético Mineiro, que foi o Alan que o Flamengo contratou, esse Alan não desembarcou na Gávea. O deste ano está um pouco melhor, Mas o Alan do Atlético, o Alan campeão pelo Atlético Mineiro, esse Alan não chegou no Flamengo. E olha que tinha gente que queria, hein? Não, o Flamengo teve uma concorrência para contratar. Ele teve uma temporada ruim. A contratação não foi equivocada. O jogador que o Flamengo contratou, ele era um bom volante. Nunca achei o Alan um volante espetacular, mas ele era um bom volante, né? Só que ele não aconteceu no Flamengo por vários motivos. Então agora ele está tendo a chance, numa posição onde a concorrência sempre é muito grande, de mostrar. E acho que esse clássico contra o Vasco pode ser uma boa oportunidade para ele, aos pouquinhos, tentar brigar de fato pela vaga. Porque hoje ele não briga pela vaga a Vera. Se tivesse amanhã uma final de campeonato, acho que o Alan não seria cogitado para começar o jogo. Eu acho que uma coisa que é interessante, Pascoal, para te passar, é a declaração recente do Felipe Luiz, dizendo que não gostaria que ele fosse negociado, que ele, Felipe, quer tentar recuperar o jogador, que ele sabe que fez uma temporada abaixo, mas também sabe por quê? Que também tem questões pessoais. Não vem ao caso aqui, mas são questões pessoais da vida do Alan. Assim. Então, o fato dele ficar... Hoje, talvez ele esteja atrás do Everton Araújo, mas tem a ver com ele ganhar confiança, minutagem, para pensar em brigar efetivamente pela posição, né? Eu gosto muito do Alan. Eu acho é difícil o volante canhoto. E ele é um volante que sabe fazer. Eu não acho que ele seja primeiro volante. Essa é a primeira coisa. Ele é segundo volante. O primeiro homem, o trinco na frente da zaga, ele não é. Ele é segundo volante. E na de segundo volante, ele jogou no Atlético perfeitamente. Aí ele é um baita volante. Agora, dá a obrigação dele ficar correndo, marcando, porque ele tem dificuldade, porque ele é pequenininho e tem dificuldade para marcar os caras ali no meio campo. Os grandalhões, ele vai ter mais dificuldade de marcar. Então, ele como segundo volante, aí tem o De La Cruz, que a concorrência é melhor aí pensar no primeiro mesmo, sabe? Mas eu acho que é a função dele. É a função dele. Eu acredito que o Flamengo tem ótimas opções para essa posição do meio campo, né? Eu acho que ali a principal posição que joga o Gerson. O Gerson, para mim, de segundo... O Gerson, ele joga de ponta aberta pela direita, ponta aberta pela esquerda, de meia por dentro. Se botar ele joga de centroavante, o Gerson baita jogador, ele joga em qualquer posição, mas ele não vai estar nesse jogo. Então o Flamengo tem que arrumar um substituto. E nesse 4-3-3, os 3 do meio campo tem que ter pelo menos um homem de vigilância, como você disse, o chamado trinco na frente da zaga, para dar uma certa segurança para o time do Flamengo. Como o time vai estar muito mexido, às vezes esses jogadores nem fizeram tantos treinamentos juntos, mas eles estão lá, eles jogam, eles vão se conhecendo com o passar do tempo. Eu acho que o time do Flamengo é muito favorito para esse jogo, porque o elenco do Flamengo é um elenco incomparável. Eu falei até baixinho, hoje que é para não assustar a freguesia. É incomparável o elenco do Flamengo. Nenhum elenco da América do Sul é tão bom quanto o do Flamengo. Então o Flamengo pode mexer as peças e encontrar resultado. Dá uma olhada, o Robozinho vai jogar? Pode, é opção.
O Bruno BH vai jogar? É, opção também. Luiz Araújo é opção. O Luiz Araújo vai jogar? Tá voltando de direção, vai jogar? Tipo o Lino vai jogar? É opção. Já falei 4 aí pra frente. O Juninho, não sei, por conta Por conta do edema, ele deve ser preservado da partida. Eu acho até que ele... Mas o Juninho você tá de olho ainda, né, Pascoal? Eu tô analisando. Eu tô analisando com o copo cheio, hein? Tô analisando com o copo cheio. Não tô analisando com o copo vazio. Não baixou ainda o volume. Né? Porque o Zinho brinca comigo, fala que aquele jogo da Portuguesa, o Flamengo meteu 5. O Flamengo meteu 5 na Portuguesa com 5 falhas do goleiro da Portuguesa. Inclusive, no pênalti ele tomou um frango, o goleiro da Portuguesa. No pênalti do Arrascaeta. Ele falhou nos 5 gols do Flamengo. Então, tem coisas que a gente tem que contextualizar para falar o acontecimento. O Flamengo não fez nenhum clássico que arrancou suspiro. Vai para o 3º clássico e que não arrancou ainda nenhum... Não teve aquele brilho no olho do torcedor. Foram o quê? 35 mil pessoas nesse último jogo? 34 e alguma coisa. Quase 35 mil. 300 e alguma coisa. Então, eu acho que a torcida... E um jogo domingo à noite, né? O cara vai embora nesse jogo e leva pizza. Não, um sábado. Sábado à noite ele leva pizza. Ele vai embora... Vai no jogo, aí ele chega de mansinho em casa com a pizza, que é pra dar uma amortecida no ambiente. Dar uma acalmada no ambiente. Dá uma acalmada no ambiente, ele já chega ali, ó, entendeu? Verdade. Já chega eu quero puxar o papo pro Vasco também, a gente olhar a classificação, mas antes, só faz um favor na câmera fechada, como é que é o olhar de observação para o Juninho? Tá aí. Com esse olhar de observação para o Juninho, pode colocar na tela, por favor, a tabela do Campeonato Carioca, só pra gente projetar aqui o que pode acontecer nessa rodada, né? O Flamengo, Capita, se vencer o jogo dele, tá classificado com uma rodada de antecedência à semifinal. Não necessariamente em primeiro, pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda, caso o Volta Redonda... não, nem pode. Se vencer o jogo, empata de novo, né? Aí depende do saldo de gols. 20 vai pro saldo de gols, ver quem tem melhor. Vai pra saldo de gols. Mas o Vasco, apesar de estar ali em terceiro, tem um peso muito grande nesse jogo, porque se a gente olha do Boa Vista pra cima, faltando 2 rodadas pra fechar ali a Taça Guanabara, todo mundo tem chance de classificar. Então, assim, qual pode ser o impacto, né? A gente tá vendo o Carille desenhando o time de uma maneira diferente, prometendo um pouco mais de posse de bola. As informações do Flamengo, então, o Flamengo começou a preparação para a partida contra o Vasco. E aí, qual é o seu palpite nesse clássico? Vasco, que não está muito bem no Campeonato Carioca, hein? Então, vamos ficar de olho nessa partida. É uma oportunidade para o Mengão conquistar mais uma vitória diante do Vasco, hein? Vamos ficar de olho aí. Deixe seu palpite nos comentários. Faz o seguinte, eu vou deixar meu palpite aqui, você deixa também o seu palpite nos comentários, tá bom? Para mim, vai dar Flamengo 3-0 em cima do Vasco.